bom? Dona Maria, né? Isso, eu mesmo. Seja bem-vinda, Dona Maria. A senhora pode sentar aqui, por favor? Então, Dona Maria, seu nome completo, por favor? É Maria Joaquina de Souza Cruz, doutora. Maria Joaquina de Souza Cruz. Dona Maria, a senhora tem quantos anos? Estou com 45. Jovem a senhora? E me diga uma coisa, com essa idade, o que a senhora faz? Eu cuido de casa, né? Sou dona de casa. Entendi. Então a senhora é do lar. Isso. Então, Dona Maria, o que trouxe a senhora hoje aqui? Ô, doutora, uns tempos atrás aí, eu fui no médico, tava tirando muita dor aqui na virilha, dificuldade de andar, não tava conseguindo nem me levantar, nem fazer as coisas de casa, né? E aí, eu fui no médico e ele falou que eu tava com uma doença aí, chamada que ela tava como se a minha articulação tivesse desgastada. Seria coxoartrose? É esse nome mesmo que ele falou, sim. doutora. E aí ele falou que eu tinha que fazer uma cirurgia, cheguei, me deu um medo. Ele falou que tinha que substituir a minha articulação aqui da perna, né? É aquela lá. Artroplastia de quadril? Isso, Sim, entendo. exatamente. E aí eu fiz a cirurgia, saí rápido do hospital, tive uma, né, melhorei, a dor passou, consegui fazer as coisas de casa, mas aí eu notei com o tempo que quando eu andava, quando eu ando, é como se esse meu lado aqui do corpo levantasse e esse meu lado aqui ficasse pra baixo. Eu ando com um pouco de dificuldade, meio incômodo e eu acho meio feio, doutor. Entendi. Dona Maria, a senhora trouxe algum exame? Eu trouxe aqui esse raio-x que chama? Isso, raio-x. Esse raio-x aqui, antes mesmo de eu fazer esse mesmo a que eu quero. cirurgia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dona Maria, realmente coxoartrose. Entendi. Eu vou pedir para que a senhora se levante pra gente fazer um teste, tá bom? Ele é bem rapidinho, se chama teste de Trendelenburg. Prontinho, deixa eu só pegar aqui minha canetinha. A senhora vem aqui. A senhora, por favor, se vire aqui pra mim. Eu vou levantar um pouco sua blusa, tá bom? Não se incomode não, é uma coisa muito simples. A gente vai achar aqui. Pronto, aqui. Aqui. Continuando aqui. Aqui. Pronto, essas marcações elas são importantes pra gente, tá bom? Vou pedir para que a senhora se vire aqui pra mim. Qual é o lado que a senhora sentia mais dor? Esse lado aqui. Pronto, então a senhora vai apoiar todo o seu corpo para esse lado e vai levantar uma perna para mim, tá bom? Só se vire um pouquinho mais para cá, isso. Sem apoio, tá? Levante aí sua perna. Entendi. Dona Maria, pode se virar, pode baixar a blusa. Entendi. A senhora quer saber tudo sobre esse teste? Quero sim, doutora. Pois eu vou lhe explicar. Olá, eu me chamo Vitória Silva de Souza. E eu me chamo Vitória Santos Silva. E nós somos alunas do curso de Medicina da Universidade Federal de Roraima. E nós estamos aqui hoje para a realização da habilidade do módulo de locomoção do ano de 2020, cujo tema é o teste de Trendelenburg, o sinal de Trendelenburg, tanto para uma explicação teórica como também na prática clínica. E nós selecionamos o artigo cujo título, Análise do sinal de Trendelenburg com sensores iniciais após a intervenção cirúrgica do quadril. Esse artigo ele foi elaborado por um grupo de estudantes da Universidade Federal de Uberlândia e ele foi apresentado no 25º Congresso Brasileiro de Biomedicina. E qual é o objetivo geral desse artigo? Então, o objetivo geral é identificar, avaliar o sinal de Trendelenburg em pacientes pós-artroplastia de quadril. Esse é um método inovador, que, como a Vitória falou, com a utilização de sensores, como uma forma de evitar a utilização, a identificação desse sinal de Trendelenburg através de métodos mais custosos, como, por exemplo, o laboratório da marcha. E como a gente sabe, nem toda cidade, nem todo centro de reabilitação, ele tem um laboratório de marcha que é tão utilizado para avaliação do sinal de Trendelenburg. Então, esse grupo de estudantes, eles tiveram uma ideia, uma sacada de elaborar um sistema que é basicamente um cinturão contendo duas medidas inerciais
que é um giroscópio e um acelerômetro, e aí esse cinturão ele é posicionado aproximadamente ali na altura das espinhas ilíacas anterosuperiores, e aí a pessoa anda, e aí através disso, através de um sistema de software elaborado pela própria universidade, esses dados são captados, armazenados e processados. E aí esse sistema, ele difere os passos direito e esquerdo, ele calcula o tamanho do passo, ele difere também as fases da marcha. Como a gente pode lembrar, né, Vitória? A marcha ela é dividida em uma fase de apoio e uma fase de balanço, cujas subfases são... A fase de apoio a gente tem o contato inicial, a resposta à carga, o apoio médio e o apoio final, lembrando que a gente tem aquela subdivisão que muitos autores não consideram, mas que é o pré-balanço. Seguindo, após a fase de pré-balanço, a gente tem a fase de balanço em si, que é dividida em 3 subfases. A fase de balanço inicial, de balanço médio e a fase de balanço terminal. Lembrando que o sinal de Trendelenburg, ele é avaliado na marcha, né? Então, nessa inspeção dinâmica, que é através do movimento, através da marcha, na fase de apoio médio, apoio simples do membro ipsilateral, ou seja, naquele membro que tem a fraqueza muscular abdutora, que a gente não tem a estabilidade pélvica, a gente não tem a manutenção do nivelamento, né, Vitória, da pelve, e na fase de balanço contralateral, então é a fase de balanço do membro oposto e a fase de apoio médio do membro ipsilateral. Isso. E falando em glúteo médio, que a Vitória comentou, a gente tem esse glúteo médio considerado o principal abdutor da articulação do quadril. A gente tem ele atuando nessa articulação. Falando um pouquinho dessa articulação, a gente tem a estrutura da pelve. Na pelve a gente tem uma estrutura chamada acetábulo, que seria uma cavidade para encaixe da cabeça do fêmur. E nessa articulação a gente tem a atuação de cartilagens. Falando um pouquinho mais sobre especificamente o nosso artigo, essa articulação ela foi acometida nesses pacientes por uma patologia chamada coxoartrose, onde a gente tem a degeneração dessa cartilagem. Isso vai fazer com que se tenha um limite dos movimentos desse paciente, além de um grande grau de dor. Exatamente. É que nem o caso da Dona Maria Joaquina, que a gente citou inicialmente. Então ela estava apresentando muita dor, incapacidade funcional, ela não estava conseguindo nem se levantar. Exatamente porque a cartilagem articular, ou seja, aquela cartilagem que está recobrindo a cabeça do fêmur ali na articulação coxo-femoral, ela está desgastada, provocando dor, né? E também é interessante a gente citar que o sinal de Trendelenburg não é uma manifestação clínica somente da coxartrose, mas diversas outras patologias que acometem a articulação coxofemoral, como também patologias que acometem os músculos, como por exemplo a poliomielite, tá? Como a gente pode citar. É interessante também a gente citar qual é essa intervenção cirúrgica chamada de artroplastia. A artroplastia nada mais é do que a substituição da articulação coxofemoral por um substituto artificial, né, Vitória? Então, ela tem diversas maneiras, tem substituição somente da cabeça do fêmur, substituição da cabeça do fêmur e do acetábulo. Então, são diferentes formas de substituir e aí como posso falar, de reintegrar, né, de tornar aquela articulação novamente funcional. Lembrando que a artroplastia é uma cirurgia muito simples, assim, é uma cirurgia que atualmente de alta recuperação. De alta recuperação. A pessoa, ela se recupera muito rapidamente, ela volta às suas atividades diárias de maneira muito rápida. Tem uma qualidade de vida. Só que pode acontecer de essa pessoa não ter um bom funcionamento dessa substituição, desse substituto, dessa prótese, e apresentar esse sinal de Trendelenburg, que vai dificultar a sua qualidade de vida. E esse sinal aparece justamente por uma fraqueza muscular da musculatura abdutora e estabilizadora da pelve, como por exemplo o glúteo médio que a Vitória citou. Bem, esse glúteo médio ele é considerado o principal abdutor justamente por conta do tamanho dele, por ele ser um forte abdutor e estabilizador dessa articulação. Então qualquer patologia que possa acometê-lo vai impedir que a gente tenha o nivelamento dessa pelve e provocar esse sinal de Trendelenburg. E aí, qual é a conclusão? Quais foram os achados que esses estudantes, né, que esse artigo trouxe?
que sim, as duas medidas inerciais, que é o giroscópio e o acelerômetro usados ali nesse sistema, são sim eficazes. Eles conseguem captar, como a gente disse, as fases da marcha, diferenciar passo direito, passo esquerdo, calcular o comprimento de passo. Então ele é benéfico para identificar o sinal de Trendelenburg. Tanto que os examinadores que estavam avaliando os 13 pacientes, eles conseguiram ver quem tinha o sinal e quem não tinha através desse teste, através desse método inovador criado pelos estudantes da universidade. E apesar desse método só utilizar 13 pacientes e ser possível a identificação desse sinal de Trendelenburg, é necessário pelo menos a quantidade de 100 pacientes para a gente ter uma confirmação desse novo método, desse método inovador. É um método muito mais simples, muito prático, muito menos mais barato. Isso, menos custoso, né? O que a gente precisa na medicina. Agora nós vamos realizar na prática, né, o teste de Trendelenburg, que é um teste muito usado, muito pedido, muito indicado durante a avaliação ortopédica do quadril e da marcha. Ou seja, é um teste que ele é usado tanto na inspeção dinâmica como na inspeção estática do exame físico. Então, a princípio a gente pede para que o paciente fique de costas para você e você vai identificar, em posição ortostática do paciente, você vai identificar os forames sacrais, que eles vão ser úteis para você identificar o nivelamento da pelve. Então, em posição ortostática, você pede para que o paciente levante um membro superior, enquanto o outro será apoiado. Lembrando que o membro que fica apoiado é o membro acometido por tal afecção, como por exemplo a coxartrose. E é esse membro que está com fraqueza muscular abdutora e estabilizadora. E aí o membro que fica levantado é o membro bom, vamos dizer assim, e que na marcha fica em fase de balanço, e o outro membro, esse membro ipsilateral, o membro acometido fica em fase de apoio médio. Em pacientes com bom funcionamento do glúteo médio, você vê o nivelamento da pelve. Mas em pacientes com disfunção desse glúteo médio, com a limitação desse glúteo médio, você vê a pelve elevando para o lado em que está apoiado e a pelve caindo para o lado que está em balanço. Exatamente, porque essa musculatura abdutora, como por exemplo o músculo glúteo médio, que é esse músculo que ele vai sair aqui da face glútea do ilho e vai se inserir no trocânter maior do fêmur, ele não consegue estabilizar, ele não consegue nivelar a pelve. Isso também pode ser visto, né, Vitória? Pelas espinhas ilíacas anterosuperiores, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Se esse paciente tem acometimento desse lado aqui direito, a pelve dele vai tender a cair pro lado esquerdo. Isso. E aí fica nessa posição aqui. Exatamente, é como se fosse uma postura compensatória, funcional. Exatamente. Para poder compensar essa elevação que ele faz da pelve. É isso. Muito obrigada.